Olá pessoal, tudo bom? No vídeo anterior a gente tinha falado do que é corrente elétrica, né? E agora a gente vai começar a trabalhar com os cálculos relacionados com a intensidade dessa corrente elétrica, né? Lembrando que uma aplicação da gente verificar essa questão da intensidade da corrente elétrica é a ideia do choque, né? Muitas vezes a gente fala assim, né? Nossa, a pessoa levou um choque de 220 volts. Na verdade, o que causa o choque não é a voltagem, mas sim a corrente elétrica. E a gente vai entender isso melhor a partir de agora, tá? Então vamos lá. Primeiramente, uma definição, né? O que vem a ser intensidade da corrente elétrica. Primeiramente, a gente fala em corrente elétrica porque é uma analogia, uma comparação, né, do circuito elétrico, que é por onde passa a corrente elétrica, com o circuito hidráulico, por onde passa a água. Então, olha só. O nome corrente elétrica vem por causa de corrente de água, né? Se eu conseguir olhar microscopicamente numa mangueira, num cano com água, eu vou estar vendo as moléculas de água se movendo ali por aquele cano com água, certo? E de maneira similar, se eu conseguir olhar para o circuito elétrico com um microscópio super potente, o que eu vou estar vendo é a movimentação de cargas elétricas, certo? Então, fazendo essa comparação de corrente elétrica com corrente de água, os fios condutores vão fazer o papel do encanamento, né, por onde a água estará passando. Ó, eu tenho aqui meu encanamento, as moléculas de água passando, as gotinhas de água passando. Se eu olhar no fio, eu vou ter as cargas elétricas, certo? E os elétrons em movimento vão fazer o papel da água no encanamento, tá? Então, olha só, de onde vem o nome corrente elétrica, certo? Se eu conseguir pegar e olhar aqui, ó, lá na boquinha do cano, quantas moléculas de água estão passando, né? Quanto mais moléculas de água estiverem passando aqui lá na saída do cano, maior vai ser o fluxo de água, maior vai ser a intensidade do jato de água, não é? E se aqui no meu fio condutor, o que vai acontecer? Quanto mais cargas elétricas passarem, maior vai ser a intensidade da corrente elétrica, certo? Então, no circuito hidráulico, é importante conhecer a vazão da água, né? Lá no meu cano, igual a gente viu agora há pouco, né? O quanto de água que está passando por este cano aqui. E no circuito elétrico, é importante eu determinar a quantidade de carga elétrica que passa por aquele fio conforme passa o tempo. Então, lá no cano de água, se eu conseguir descobrir quanto de água está passando, eu vou ter a vazão da água, né? Mais água passando, maior vazão. Menos água passando, menos vazão. Lá no meu fio condutor, no meu circuito elétrico, eu vou fazer de maneira similar, só que ao invés de eu ver gotinhas de água, eu estou vendo cargas elétricas passando, né? Quanto mais cargas passarem, mais intensa, mais forte vai ser essa corrente elétrica, tá? Então, olha a comparação aqui, a ideia é similar, correto? Então, vamos ver aqui a ideia de intensidade da corrente elétrica. Ó. Se eu pegar lá no fio condutor e fizer uma secção transversal nele, né? Secção, galera, é um corte no fio, tá? Secção, seccional fio, é a mesma coisa que fazer um corte. E transversal é cortar o fio de fora a fora de maneira reta, sem estar torto, tá? É como se eu fosse lá, fazendo novamente a comparação com uma mangueira, com o cano de água, e lá na saída da mangueira, eu ficasse observando e contando quantas gotinhas de água passou. Só que aqui, ó, lá no meu fio condutor, se eu faço uma secção, eu vou verificar o quanto de elétrons estão passando por aqui, tá? Imagina que eu estivesse lá no cano de água contando gotinhas de água. No fio condutor, eu vou estar verificando quantos elétrons estão atravessando essa secção do fio. Tudo bem? Então, olha o que acontece. Se eu estiver olhando lá no meu fio condutor, as cargas elétricas passando, né? Lembra que aqui eu estou falando do sentido real e aqui embaixo eu peguei a ideia do sentido convencional, né?
que vai estar acontecendo? Por essa secção do fio, vai estar passando uma certa quantidade de carga elétrica, tá? Se eu tiver uma quantidade grande de carga elétrica, um fluxo grande, a minha corrente elétrica vai estar grande. Mesma coisa lá no cano de água, né? Passou bastante gotinhas de água, um fluxo de água grande. Agora, se nessa secção do fio passar uma quantidade pequena de cargas, ó, poucos elétrons, a minha corrente elétrica vai ser pequena, né? Se lá no cano de água, continuando com a comparação, né? Se lá no cano de água passar uma quantidade pequena de gotinhas, o fluxo de água é pequeno. E essa ideia aqui, né, para eu ver se está passando muitas cargas ou pouca carga, né, uma quantidade grande ou uma quantidade pequena de carga, eu vou ter que fazer a medição durante um certo intervalo de tempo, né? Eu vou ficar um tempo, que a gente costuma chamar de ΔT, verificando quanto de carga elétrica passou por ali, tá certo? E com base nisso a gente calcula a intensidade da corrente elétrica que a gente indica pela letra I. Eu pego a quantidade de carga que passou pelo condutor, divido pelo tempo que eu fiquei trabalhando ali, tá? No sistema internacional, lembra que intensidade, meu I de intensidade de corrente elétrica, é a quantidade de carga dividido pelo ΔT, certo? A quantidade de carga, a gente sabe que é medida em Coulomb, né? O símbolo é um C maiúsculo, em homenagem ao Coulomb, certo? O ΔT, que é o meu intervalo de tempo, quanto tempo eu fiquei ali verificando essa quantidade de carga passar, é medida em segundos, cujo símbolo é o S minúsculo. Já a intensidade da corrente elétrica, o meu I, é medida em amperes, cujo símbolo é A maiúsculo. E aí o que a gente se lembra? Quando um símbolo é escrito em letra maiúscula, né, o símbolo de uma unidade de medida é escrito em letra maiúscula, é em homenagem a alguém. No caso aqui, a corrente elétrica é medida em amperes, em homenagem a esse cidadão aqui, ó, o físico, filósofo, cientista e matemático francês André-Marie Ampère, que viveu de 1775 a 1836. Tudo bem? Bom, a gente vai entender melhor esses cálculos fazendo alguns exemplos, tá bom? Então a gente vai começar agora a ver exemplos, tá? Então vamos lá, pessoal, resolvendo alguns exemplos aqui. A questão número 1 está assim: numa secção transversal de um fio condutor, passa uma carga de 10 coulombs a cada 2 segundos. A intensidade da corrente elétrica nesse fio será D. Bom, a gente sabe que antes de começar a resolver qualquer questão que envolva cálculo, você começa tirando os dados para poder se organizar. Essa carga de 10 coulombs aqui é o Qzão, a quantidade de 10 coulombs, certo? Esses 2 segundos é o ΔT, então ΔT 2 segundos. Intensidade da corrente elétrica é o I, certinho? Então, tirei os dados, reparo que as unidades de medida estão combinando, ó, coulomb em segundo. Agora que eu vou para a parte de fazer os cálculos. Intensidade de corrente elétrica é o quê? Quantidade de carga dividido pelo tempo. Quantidade de carga é 10. O tempo é 2. Dividir 10 por 2, 5. E a unidade de medida de corrente é em amperes. Certo? Acertei isso, repara que eu tenho dois valores como 5. Só que aqui esse 5 é miliampere. E esse aqui é ampere. Então a resposta correta é a letra D. Tudo bem? Seguindo aqui, exemplo 2. Então, a secção transversal de um condutor é atravessada por uma corrente elétrica de intensidade 2 SMzinha de miliamperes durante 1 minuto. A carga elétrica total que atravessa essa secção transversal em coulombs é D, uma dessas alternativas.
Então, a gente começa se organizando, tirando os dados. A primeira informação que ele me passou é que a intensidade da corrente elétrica é 2 miliamperes. O tempo, 1 minuto. E a carga total, o Qzão, é o que eu quero, tá? Então, primeiramente eu tenho que ver, antes de jogar valor na fórmula, se as unidades de medida estão batendo. O primeiro problema é com esse Mzinho aqui, não é? Então aí vem, eu vou pegar uma folha extra aqui, ó, uma observação muito importante que a gente tem que lembrar. Da mesma maneira, quando a gente estava trabalhando com carga elétrica, que a gente viu que 1 coulomb de carga é uma quantidade muito grande, 1 ampere é uma corrente elétrica muito intensa, tá? Como essa corrente é muito intensa, nós usamos os submúltiplos do ampere, tá? A gente usa, vou colocar aqui com uma cor diferente, o miliampere, o micro, o nano e o pico ampere. Se você reparar, esses prefixos aqui são os mesmos que a gente utilizou com carga elétrica. Mili, micro, nano, pico. E cada um deles tem seu símbolo, ó. Mili é o Mzinho, micro é a letra grega Mi, nano é o Nzinho, pico é o P. Tudo isso aqui acompanhando, ao invés de coulomb, o ampere, né? E o que a gente lembra? Cada um destes prefixos corresponde a uma potência de 10 diferente, ó. 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 12, só que agora em ampere, tá? Então, a gente usa esses submúltiplos. Aí a primeira coisa que a gente percebe é que esses 2 miliamperes aqui, ó, no lugar do mili, tá? Eu mantenho o 2, eu vou pôr a potência de 10 correspondente, que como a gente viu ali no rascunho, corresponde a 10 elevado a menos 3 amperes, certo? Outro detalhezinho. Na hora que a gente vai utilizar a fórmula para calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente usa o sistema internacional, né? Então, quantidade de carga em coulomb, corrente elétrica em ampere, então já ajeitei isso aqui, e o tempo é em segundos. E aqui ele me deu o tempo em minutos. Então tem que me lembrar o quê? Que 1 minuto corresponde a 60 segundos, tá? E aí eu já vou aproveitar e reparar que como este valor de corrente está em notação científica, eu também vou colocar esse tempo em notação científica. Então 60 segundos é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado à primeira segundos, tá? Então lembra, organiza os dados primeiro antes de jogar na fórmula, tudo bem? Com isso daqui, agora eu posso fazer as contas, certo? Então, intensidade da corrente elétrica é a quantidade de carga dividido pelo tempo. O I, que é a intensidade da corrente, 2 vezes 10 a menos 3. Igual o Qzão, que é a quantidade de carga, eu deixo indicado, e o ΔT, 6 vezes 10 elevado à primeira, tá? Se eu tenho fração de um lado, eu ponho um denominador 1 do outro lado, para eu poder vir aqui, ó, multiplicar em cruz. Então, Qzão, que é a quantidade de carga, vezes 1, fica Qzão. E aí eu vou ter 2 vezes 10 elevado a menos 3, vezes 6 vezes 10 elevado à primeira. Tá? Bom, se eu tenho multiplicação envolvendo notação científica, o que eu tenho que lembrar? Número multiplica número e potência de 10 multiplica
potência de 10, tudo bem coloridinho, certo? Então, como que vai ficar isso aqui? 2 vezes 6 é 12, certo? Vezes 10. Agora, eu tenho que lembrar que eu estou multiplicando potências de mesma base. Como que funciona a regra? Repito a base e somo os expoentes. Menos 3 mais 1, certo? Então, a minha quantidade de carga fica 12 vezes 10, menos 3 mais 1, menos 2 coulomb. Chegou aqui, está ótimo. Só que olha nas alternativas. Nenhuma corresponde a isso, né? Bom, uma primeira possibilidade é porque isso aqui não está seguindo a regra de notação científica. Lembra que o carinha que acompanha a potência de 10, ele não pode ser maior do que 10. Eu tenho 12 ou 12,0, né? Então, vou puxar aqui para cima uma setinha para a gente colocar isso aqui certinho na forma de notação científica, que é igual. Bom, o 12, para ficar na forma de notação científica, esta vírgula vai dar um passinho para a direita. Vem parar aqui. E, na hora que eu mando vírgula para... Perdão, para a direita não, para a esquerda, desculpa. E na hora que eu mando vírgula para a esquerda, eu venho aqui neste expoente e, para cada passinho, somo uma unidade. Então, menos 2 mais 1, menos 1 coulomb. Olha aqui de novo. Não tem nada que bate com isso. Então, o que eu tenho que fazer? Mais uma etapa. Esse 10 a menos 1 aqui, ó, para eu eliminar ele, eu teria que pegar e lembrar, se o número é negativo, se o expoente é negativo, lembra lá de quando a gente transformou número normal em notação científica? Se o expoente é negativo, quer dizer que a minha mantícia era um número decimal. Esse menos 1 quer dizer que eu tenho mais uma casa decimal, que a vírgula teria que vir mais um passinho para o lado e ficar 0,12 coulomb. Tudo bem? Agora sim eu posso ir lá e marcar a alternativa B de bola. Certinho, galera? Bom, então, terceiro exemplo. Uma corrente de intensidade 16 amperes está com cara de ser exercício de cálculo. Então, lá no comecinho, no cantinho de onde eu vou resolver, eu vou tirar os dados, tá? Então, essa corrente de intensidade 16 amperes percorre um condutor metálico. A carga elétrica elementar, agora ele me deu o valor do exínio, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, certo? O número de elétrons, quando ele me pede o número de elétrons, ele quer o N, que atravessa uma secção transversal desse condutor em 1 minuto, então ΔT 1 minuto, é de alguma coisa. Então o que eu sei? Né? O que é a corrente elétrica? Se eu tenho aqui um fio condutor, comparando o fio condutor com um cano com água. Se eu conseguisse ver aqui neste fio condutor quantos elétrons passam por essa secção transversal, da mesma maneira se eu pudesse contar quantas gotinhas de água passam por aqui, né? Eu teria o meu N, tá? Então, eu quero saber o N. Ah, mas como que eu faço isso? Eu lembro que para calcular o N, o único lugar que a gente tinha é aquela primeira fórmula que a gente viu, né? Q é igual a N vezes Z. Se eu for começar a resolver, supondo que eu tivesse todos os valores, o E eu tenho é 1,6 vezes 10 a menos 19, só que falta o Qzão, certo? Eu dei uma empacada aqui, não é? Então, o que eu tenho que fazer antes, né? Nós precisamos calcular o Qzão. Calculando este Qzão, essa quantidade de carga, eu venho aqui e consigo encontrar o número de elétrons, tá? Ah, mas como que eu vou calcular essa quantidade de carga? Olha os valores que eu tenho. Eu tenho corrente e tenho ΔT, não é? Se você se lembrar da questão anterior, o que a gente fez?
utilizou a ideia de corrente elétrica, não é? O I, dessa vez eu tenho, tá bonitinho, são 16 amperes. Qzão é a quantidade de carga e o ΔT é 1 minuto. Olha a pegadinha, sistema internacional, tenho que transformar isso aqui em segundos, tá? Então isso aqui são 60 segundos, certinho? Coloco o 1 embaixo do 16 para poder vir aqui e fazer a multiplicação cruzada. Então, Q vezes 1 é Q, 16 vezes 60, eu não faço a menor ideia de quanto é, então faço a continha aqui do lado, certo? Este zero veio para baixo, 6 vezes 6 é 36, sobre 3, 6 vezes 1, 6, com 3, 9. Então, isso aqui vai dar 960 coulombs, tudo bem? Mas o que a gente vai fazer? Como aqui eu tenho notação científica, eu vou transformar o 960 na forma de notação científica. Fica 9,6 vezes 10, não é? Lembra que o 960 tem um 0,0 escondidinho. A vírgula veio 2 casas aqui para a esquerda, então quer dizer que eu fui somando no expoente. Isso aqui em coulomb, tá? Então a quantidade de carga, 9,6 vezes 10 elevado a 2 coulomb. Agora que eu tenho este valor, eu posso substituir aqui em cima. Então, 9,6 vezes 10 elevado a 2. Certinho? Não é o N que eu quero calcular, então eu tenho que me livrar de quem está junto com ele, que é esse 1,6 vezes 10 a menos 19, que vai passar fazendo companhia para este 9,6 aqui, por meio da operação inversa, certo? Então, repara que quem estava de boa aqui era o 9,6. Então, 9,6 vezes 10 a segunda. Como este cara estava multiplicando, ele vai passar dividindo, tá? E na hora que eu vou trabalhar com divisão de notação científica, o que eu faço? Número divide número e potência de 10 divide potência de 10. Para fazer esse 9,6 dividido por 1,6, eu vou pegar um cantinho de rascunho, ó. 9,6 dividido por 1,6, tá? Como eu tenho uma casa decimal no dividendo e uma casa decimal no divisor, eu posso simplesmente eliminar a vírgula e ficar com 96 dividido por 16, que é 6 e não sobra nada. Então, no meu N aqui, esta parte do 9,6 por 1,6, eu já sei que é 6, tá? Agora falta a parte da potência de 10. Eu tenho aqui, galera, uma divisão de potências de mesma base. A regra é, mantenho base e vou subtrair os expoentes. 2, que é o expoente de cima, menos da regra, menos 19, que era o valor que eu tinha aqui. Cuidado que tem muita gente que confunde nessa parte, ó. Primeiro negativo da regra, segundo negativo do 19, tá? Então eu vou fazer mais uma passagem para a gente ver o que vai acontecer. Na hora que eu pego menos com menos, regrinha de sinal fica mais, tá certo? Então menos com menos, mais 19. Então 6 vezes 10 elevado a 2 com 19, 21, tá certo? Isso aqui são elétrons que passaram pelo meu fio condutor. Então agora eu venho aqui e marco a alternativa certa, que é a letra C. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Para esse exemplo aqui, repara que tem um gráfico, não é? Dado o gráfico I, x'inho T, né? I por T. Isso aqui me mostra o seguinte, como que a corrente elétrica está variando conforme passa o tempo, tá? Então aqui é um 10, ficou meio apagadinho.
Repara que quando eu liguei o cronômetro, a corrente elétrica era 0, a intensidade dela foi aumentando, aumentando, aumentando. Depois de 2 segundos ela chegou em 10 amperes, é importante a gente ler as legendas do gráfico. E depois de 2 até 4 segundos ela manteve-se constante, tá? Determine a quantidade de carga, então ele quer o Qzão aqui, que atravessa uma secção transversal do condutor entre 0 e 2 segundos. Até agora, a gente usou essa formulazinha aqui, não é? O único problema é o seguinte, este izinho aqui, a gente costuma chamar de intensidade média da corrente, tá? E este Qzão aqui, né, ele vai ser me dado se eu tiver o ΔT e o I. Mas aqui é como se eu tivesse uma corrente constante, que não aumenta nem diminui. Aqui a minha corrente não é constante, repara que ela foi aumentando, não é? Nossa, e aí, como que eu vou fazer? Bom, vou pegar o meu outro rascunho aqui, né, meu outro papel auxiliar, e agora a gente vai ver uma propriedade do gráfico corrente em função do tempo, tá? Então, se eu tiver um gráfico que eu tiver no eixo horizontal o tempo medido em segundos e no eixo vertical a intensidade da corrente medida em ampere, né, mostrando que essa corrente aumentou, variou e por aí vai, né? E eu quiser encontrar a intensidade da corrente elétrica, por exemplo, deste momento que eu vou chamar de T1, até este outro momento que eu vou chamar de T2, eu não vou poder usar essa formulazinha do I é igual a Q por ΔT, né? Porque a corrente não é constante. Então, o que eu vou fazer? Olha a propriedade do gráfico. Este gráfico aqui, se eu pegar e pintar esta parte do gráfico até o eixo horizontal, eu vou obter uma figura, correto? Se dessa figura eu pegar e calcular a área dessa figura, o meu resultado, o valor que eu encontrar para a área desta figura, vai acabar sendo a quantidade de carga Qzão que passou pelo fio deste momento até esse, tá? Se eu for colocar isso aqui em símbolos, tá? Se eu for colocar isso aqui em símbolos, a gente indica assim, ó, a área. Este igual aqui, eu coloquei uma letra N em cima, tá? Não é um aproximado, é a letra N. Este símbolo aqui, de igual com N em cima, é o símbolo para numericamente igual, tá? A quantidade de carga. Ah, mas o que significa esse numericamente igual? Quer dizer que eu vou calcular uma área, só que o resultado, ao invés de eu pôr metro quadrado, centímetro quadrado, como a gente está acostumado com área, eu vou pôr a unidade de carga, tá? Então, olha neste exemplo aqui. Eu quero a quantidade de carga de 0 a 2 segundos. Então, primeiramente, eu vou lá no gráfico e vejo de 0 a 2 segundos, eu vou ter este pedaço aqui do gráfico que eu estou pintando de verdinho, não é? Ó, concordam? Essa parte do gráfico que eu estou pintando de verdinho, eu vou botar um asterisquinho aqui, ó, ela vai formar um triângulo, concordam? E as medidas do triângulo vão ser este pedacinho aqui mede 2, certo? Esta outra parte aqui, se eu olhar, mede 10, né? E lá no triângulo a gente tem base e tem altura, certo? Então, agora nós usamos a propriedade do gráfico,
né? Qual é a propriedade do gráfico? Que a área do gráfico é numericamente igual à quantidade de carga. Então, como que eu calculo a área do triângulo? Eu uso a formulazinha, base vezes altura, é dividido por 2. Então, eu vou ter 2, que é o valor da base, 10, que é o valor da altura, dividido por 2. Eu posso vir aqui e cortar 2 de baixo e 2 de cima, e a quantidade de carga que eu tenho vai ser 10 coulombs. Tudo bem? Para a letra B, é a mesma coisa, ó, mesmo gráfico, só que agora eu quero a quantidade de carga de 2 a 4 segundos. Tenho o gráfico, eu vejo de 2 a 4 segundos, né? Eu vou ter essa parte aqui que eu estou pintando de verde, correto? Essa parte que eu estou pintando de verde formou um retângulo, não é? Vou desenhar o retângulo separadinho aqui para a gente ter uma noção de como que ele vai ficar, tá? Para um retângulo, para eu encontrar a área dele, eu preciso da medida da base e preciso da medida da altura. Então, eu vou olhar aqui na figura, ó. A base do meu retângulo é este pedacinho que vai de 2 a 4. Este pedacinho mede 4 menos 2, 2. Então, a base mede 2. E a altura mede 10. Certo? Então, propriedade do gráfico. A quantidade de carga é numericamente igual à área. Só invertir, pus área depois, quantidade de carga primeiro. Não vai mudar nada, tá? Então, a quantidade de carga vai ser... Como é um retângulo, a gente lembra que para calcular a área do retângulo, eu vou fazer o quê? Base vezes altura. Base é 2, a altura é 10, então a quantidade de carga vai ser 20 coulombs. Tudo bem? Bom, e para finalizar, aqui na letra C, a gente quer a quantidade de carga de 0 até 4 segundos, tá? Bom, eu posso pegar e dividir isso aqui em duas partes, ó. Se eu vier aqui, eu tenho a primeira parte que eu já calculei e a segunda parte que eu já calculei também, não é? Então, a quantidade de carga total, né? Eu posso chamar de Q1 mais Q2. Este primeiro pedaço mais este, que a gente já calculou. O Q1 que a gente calculou na letra A gente lembra que são 10 coulombs. Mais o Q2 que a gente calculou na letra B, 20 coulombs. Então, este Qzão vai dar 30 coulombs, tá? Uma outra maneira que eu acho que talvez alguns gostem, outros não gostem, né? Vou pôr aqui, ó. Forma alternativa. A gente vai ver outra maneira de resolver que vai dar na mesma. Olha este gráfico aqui, tá? Se eu for olhar o gráfico todo. Se eu for olhar o gráfico todo, ele vai ter este formato aqui, ó. Esse aqui é o meu gráfico. Este gráfico todo tem a forma de um trapézio. Então, eu posso calcular a área dele, tá? A área do trapézio é aquela fórmula que a gente gosta de não gostar, né? Que é o seguinte, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, tá? Quem são as bases do trapézio? Os dois lados paralelos, ó. Então, este lado aqui é a minha base maior. Este outro lado aqui é a minha base menor, tá? E a distância de uma base até outra, fazendo 90 graus, é a minha altura. Então, olha as medidas aqui. A minha base maior lá no gráfico é este pedaço todo, que mede 4, tá certo? A minha base menor é este pedacinho aqui de cima, que
que vai do 2 até o 4 e mede 2, certo? E a minha altura é esta distância aqui, que vai do 10 até o 0, que mede 10, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Usar a propriedade do gráfico, né? O que me diz a propriedade do gráfico? Que a quantidade de carga é numericamente igual à área da figura. Quantidade de carga vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, que agora eu vou considerar a figura inteira, ó, o gráfico completo, tá? Então, quantidade de carga fica base maior 4 mais base menor 2 vezes a altura, que é 10, dividido por 2, certinho? Então, quantidade de carga vai ficar. Lembra que eu tenho que resolver primeiro o parêntese. 4 mais 2 é 6, vezes 10 dividido por 2, não é? Continuando aqui em cima. A quantidade de carga fica 6 vezes 10, 60, que eu vou dividir por 2. Então, a quantidade de carga fica 30 coulombs, da mesma maneira que eu encontrei. Ó, são duas formas. Eu posso dividir o gráfico em pedaços e somar as áreas, ou posso calcular a área de uma vez só, tá? A maneira que você vai fazer é o que você achou mais fácil. Tudo bem então, galera? Então, por enquanto é isso. Bons estudos a todos.